Vamos repercutir então os números da balança comercial com o economista Felipe Serigati, pesquisador da FGV Agro, que já está aqui conectado com a gente. Boa noite, Felipe. Superávit de 4,3 bilhões. Esse número era esperado para o mês de janeiro, ainda mais com tarifaço em vigor? Boa noite, Isaac. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite para comentar aqui os números da balança comercial brasileira. Então vamos lá, né? Esses números da balança comercial, né, são números de difícil a projeção, tá? Tá difícil fazer ali, né, uma previsão para controlar esse número e com muita volatilidade. Veja, por exemplo, né, das informações que vocês mesmos apresentaram há pouco, o que nós tivemos? O saldo foi grande. Puxa vida, por que o saldo foi grande? Porque as exportações cresceram fortemente? Nem tanto, né? Mas você teve ali uma redução importante nas importações. Naturalmente, né, como você está pegando ali um fluxo muito grande de comércio, ali, de produtos a serem transacionados, a explicação principal naturalmente está nos detalhes. E aí vale, né? Aquela piadinha, o inferno está nos detalhes. A gente viu ali que das exportações, liderando notadamente exportação de petróleo, mas também em commodities, inclusive agropecuárias importantes. E vocês destacaram, por exemplo, a carne bovina e celulose. Perfeito. E olha, o que eu queria também entender é em relação a um movimento um pouco diferente, né? A gente sabe que a China sempre aí é o nosso maior comprador, registrou mais, as exportações registraram mais uma vez um movimento de alta. Só que para o Mercosul, para a Europa e para a América do Norte tiveram uma queda. Fazendo uma análise geral, Sirigati, o que explica esse movimento de alta para a China e queda para outros importantes blocos? Esse ponto aqui é importante, né? Então, quando a gente desagrega, né, esses números por destino, tá, dos embarques, das exportações, quem que jogou esse número para cima? De um lado foi a China, né? E como é o nosso grande parceiro comercial, não só do agro, mas do Brasil como um todo, há uma variação expressiva positiva da China joga o número todo para cima, mas não foi só a China que jogou para cima, né? Vale a pena a gente destacar também os embarques para, como destino ali, os países do Oriente Médio. E, em geral, todos os demais destinos tiveram contração. No caso dos Estados Unidos, que teve uma contração expressiva, a explicação vocês já apresentaram é justamente ali os efeitos do tarifaço. Mesmo que algumas alíquotas já tenham sido reduzidas, o fluxo de comércio esse ainda permanece sentindo o impacto. E é tranquilo entender. Então, imagine que você seja um exportador, sei lá, de calçados, tá? Puxa vida, mesmo que você tenha tido uma redução, o que não houve no caso dos calçados, você se sente seguro para vender para os Estados Unidos? Alguém aqui consegue garantir que não possa haver uma nova rodada de tarifaço? A gente já viu isso acontecendo com outros países, a gente pode destacar a Índia, a gente pode destacar recentemente a Coreia do Sul. Enfim, mesmo quando aqueles segmentos em que a tarifa voltou ao seu patamar normal, a incerteza essa não voltou. Entendido. Felipe, tem mais algum outro ponto importante para o produtor rural brasileiro que você queria destacar dentro dessa balança comercial? Então, né, quando a gente olha, né, o que, que jogou, olhando agora especificamente para o agro, né, não para a balança apenas do Brasil, quem jogou para cima a soja, né? E aí você vai ter tanto questões ali climáticas, né, que permitiram, por exemplo, uma colheita mais rápida do que aquela que nós tivemos ano passado, mas também vale a gente destacar, né, uma fração maior da safra sendo utilizadas variedades precoces de sementes. A carne bovina, que é um caso acho que chama muito atenção, né? Porque apesar do tarifaço dos Estados Unidos, os embarques para outros destinos cresceram, né? De maneira bastante acelerada. Só que saldo é exportação menos importação. Esse saldo que a gente observou se explica em parte pela expansão das exportações, mas também em parte pela contração das importações. No caso aqui do agro, a gente observou pelos números divulgados uma importante desaceleração nos embarques vindo para o Brasil de fertilizantes. Entre outros motivos, o que nós temos observado é que o preço do fertilizante, notadamente de nitrogenado, passou a operar em patamares um pouco mais elevados. Naturalmente, na medida do possível, claramente você teve ali uma
desaceleração no ritmo de compra desses produtos. Perfeito, importante entender, né, a relação desses números. Sirigati, mudando rapidamente de assunto, mas uma pauta muito importante, o petróleo fechou em queda de 3% hoje. Como que o mercado reage com as tensões antes da negociação entre Irã e Estados Unidos? O que é preciso ficar atento nesse cenário geopolítico? E isso é algo muito curioso, né, Isaac? Porque a gente, na minha economia, esse fenômeno é claro, né? As expectativas exercem muita importância ali no processo de formação de preços, só que da pandemia para cá, variáveis, dinâmicas geopolíticas têm exercido uma influência crescente. A gente falou disso há pouco aqui a respeito do tarifaço. Mas agora, com relação ao petróleo, ah, conforme o mercado está formando a expectativa, e não sem motivos, né? O Trump tem feito essa sinalização de que poderá haver ali uma negociação envolvendo Estados Unidos e Irã, tem-se a perspectiva de que uma fração maior da produção de petróleo iraniano chegue até o mercado. Num mercado que já está, vamos dizer assim, sobre-ofertado de petróleo, essa oferta adicional naturalmente joga a cotação do petróleo para baixo, como a gente viu hoje com essa queda de 3%. Sirigati, muito obrigado aí por essa entrevista aqui pra gente, para tirar as dúvidas e informar o produtor que está nos assistindo o que precisa ficar atento, não só na balança comercial, como nessa questão geopolítica aí envolvendo Irã e Estados Unidos. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Grande abraço a todos. Abraço.